Bom, pessoal, como estão? Espero que bem. Hoje a gente vai dar início ao nosso assunto de teste de hipótese, que é nada mais uma continuação, da parte de inferência estatística, com a parte de conceitos básicos. A gente avançou até intervalos de confiança, né? Vimos da parte de estimação pontual, estimação intervalar, ok? E hoje a gente já inicia essa parte de teste de hipótese, né? Como eu falei, ele é um complemento da parte de conceitos básicos, né? A gente ter uma ideia a mais de como poder fazer inferência dentro de um conjunto de dados, tá? Então, a gente vai ver primeiro alguns conceitos básicos para depois entrar na parte dos testes, tá? Então, na estatística, essa hipótese, né? Uma hipótese é uma afirmativa sobre uma propriedade da população, né? E eu falo a propriedade, a gente poderia usar também como uma característica na população, né? Se eu quero fazer alguma afirmação acerca de uma característica, né? Por exemplo, eu quero fazer uma afirmação acerca da idade, mas eu não vou poder fazer acerca da idade, mas falar acerca da média das idades. Então, querer falar sobre a altura, querer falar sobre, né, a proporção de fumantes. Então, são resumos, né, dentro de uma população que é o que eu vou estar interessado em saber e eu vou estar fazendo alguma, né, afirmativa acerca desses resumos, tá? Então, um teste de hipótese é um procedimento padrão, né, em que eu vou ter uma regra de decisão, né, para decidir, né, ou se eu opto por uma hipótese ou por outra, né, e vai testar essa afirmativa sobre alguma propriedade da população, né, ou sobre alguma característica que eu tenha de interesse da minha população, tá? Então, vamos ver alguns exemplos aqui, né? Então, a produtividade média de milho em Santa Catarina é de 2.300 quilogramas por hectare, né? Isso aqui eu estou testando a média. Eu quero saber se em média é igual a esse valor ou se não é igual a esse valor, se é diferente disso. Eu posso querer ver, ó, a proporção de alevinos de tilápia do Nilo que atingem um peso adequado em 120 dias é de 54%, né? Então, estou com um teste de proporção. A sobrevivência das mudas, né, não depende da época do plantio, né? Então aqui eu teria um teste quadrado, tá? A proporção de fixação de fitoplâncton em dois tipos de solo é a mesma, né? Então eu estou comparando proporções aqui. Eu tenho comparações de média, eu tenho teste para variabilidade, eu tenho teste para comparação de variabilidade, tem teste de hipótese para várias coisas, né? Então, vamos ver só alguns aqui, em seguida eu vou mostrar quais são os testes que nós vamos abordar, tá? Para esse nosso assunto avaliativo, ok? E, né, mas a gente consegue construir testes de hipótese, né, para qualquer afirmativa que a gente tem na nossa população, quer fazer acerca de alguma propriedade da nossa população, ok? Vamos lá, então, os testes de hipótese, né, só entrando na parte mais um pouco teórica, né, são ferramentas estatísticas que quantificam o quão plausíveis são os resultados observados numa amostra, né, que pode ou não ser verdadeiro, tá? Então, a gente, a gente vai, óbvio, utilizar dados amostrais para poder falar a respeito, né, dessas nossas hipóteses, né? E além disso, né, um teste define bem um ponto de corte, né? Ou seja, uma regra de decisão que a gente vai precisar tomar, né, acerca de se eu aceito ou se eu rejeito a hipótese que eu estou testando, né? Óbvio que a gente vai estar utilizando os dados amostrais para poder verificar se a gente, né, vai ficar com a hipótese, não vai ficar com a hipótese. Então a gente vai ver teste para afirmações sobre a média, teste para afirmação sobre a população, é isso que nós vamos ter, né, para nossa aula, mas como eu comentei no slide anterior, né, a gente tem teste para qualquer outra coisa, né? Então, por exemplo, teste para variância, teste para comparação de médias, aí tem, se caso você tem variâncias, as variâncias são iguais, as variâncias são conhecidas, né? Tem a questão da comparação de proporção, tem teste para verificar associação, tem uma pá de, de ferramentas envolvendo o teste de hipótese que daria para a gente trabalhar. Vamos se ater somente esse e a partir desse a gente estende, né, a ideia para os próximos, tá? Bom, então vamos ter aqui, né, um exemplo, né? Então, um criador do Colossoma macro comum, né, que é o famoso tambaqui, né, criado a densidade de
um peixe por metro quadrado por 120 dias, né? E ele afirma que esses peixes, né, eles têm um peso médio né, de 360,7 gramas, né? Esse é o peso médio desse peixe criado, né, nessas condições aqui, e uma variância, né, de 30,7 gramas quadrados. Tá, então, eu estou dando a média, ele está afirmando isso e afirmando isso, né? Então, o que, que a gente vai ter que fazer enquanto analista de dados, né, para poder confrontar isso? A gente vai ter que coletar uma amostra, né? Então, todo o teste de hipótese, né, ele parte disso. Se alguém chega falando para a gente aqui, olha, tal coisa tem comportamento desse jeito, aí você, na maioria das vezes, né, é interessante você verificar. Você vai coletar dados, né? Você vai pegar informações e a partir dessas informações você confronta, né, com a afirmativa que está sendo colocada para ver se você concorda ou se você discorda, se você aceita ou se você rejeita, tá? Então, nesse caso aqui, né, nós, analista de dados, né, eu não sou engenheiro de pesca, né, nem trabalho com esse dado, mas a gente pegou um conjunto de dados aqui de 22 peixes, né, e que formou a nossa amostra e verificou-se que o peso médio foi de 358,12 gramas, né? Então a pergunta é que tem que ficar aqui é o seguinte, né? O criador está correto? Então eu chamo isso aqui de hipótese nula, né? Que é a hipótese que não tem mudança, né? De acordo com o que está sendo colocado na afirmação inicial. Ou, né? O criador está errado, que é a hipótese alternativa, que é a hipótese que na verdade que é a de mudança do que está sendo informado aqui no início, tá? Então, de fato, o que, que a gente vai querer saber? Se em média, né, o peso é igual, né? Se o peso é igual a 360 gramas, né? 360,7 gramas, né? Ou diferente desse valor, tá? Então, tem todo um processo que a gente vai desenvolver a partir disso, né? E a partir, óbvio, desses dados observados aqui já seria suficiente para testar. A gente pode ver mais para frente esse teste, né? Daria para trabalhar isso daqui e de forma tranquilamente a gente poderia saber se se o criador está correto, se o criador está errado, né? Óbvio, com um erro pré-estipulado, né? A gente não vai ter certeza nunca, né? Nada de 100% de certeza. A gente vai sempre estar assumindo um erro aqui na nossa decisão, né? Bom, então vamos definir aqui o que são essas hipóteses, né? Então as hipóteses estatísticas, né? É uma afirmação ou uma conjectura acerca de um parâmetro, né? Por que eu estou falando conjectura acerca de um parâmetro? Porque a gente vai estar falando de média, aí vem de novo aquela ideia lá do conceito de inferência, né? A gente tem os parâmetros na população, né? E tem os estimadores na amostra, e a gente vai utilizar os estimadores para estimar os parâmetros populacionais, né? Então, conjectura sobre os parâmetros ou parâmetros, né? Então, eu posso ter mais de um parâmetro, posso querer fazer um teste para mais, né, de um parâmetro na população. Da distribuição de probabilidade de uma característica X, né? A gente precisa estar falando a respeito disso. Nós vamos trabalhar aqui com a distribuição normal, né, para facilitar um pouco a ideia, né, da população ou de uma variável aleatória, tá? Então, a definição, né? Então, um teste de hipótese é uma estatística e um teste de hipótese, né, estatístico, né, é um procedimento aqui, né, ou regra de decisão que nos possibilita, né, decidir por H0, né, ou por H1, no caso a minha hipótese nula e hipótese alternativa, respectivamente, né, com base numa informação contida numa amostra. Tá? Então, sempre vai ser essa ideia. Eu parto de uma afirmativa, né, coleto dados amostrais e tento confrontar com essa afirmativa que está sendo colocada para ver se, né, eu fico com ela ou se eu a rejeito. Tá? Então, dos procedimentos gerais, o que, que nós temos aqui? É importante a gente definir isso. Né? Então, a gente tem uma população sempre, né, X, que vai ter uma característica X com função densidade de probabilidade ou função de probabilidade. Então, nesse caso aqui, eu estou fazendo, né, referência ao caso contínuo. Tá? Aqui eu estou fazendo referência ao caso discreto. Tá? Somente isso, para que a gente consiga entender, né? Eu posso ter, por exemplo, uma informação de um parâmetro lá que ele é discreto, tá? Então, desculpa,
posso ter informação da característica, né, que seja discreta, eu posso ter informação da característica que seja contínua, tá? Θ aqui para mim vai ser um parâmetro desconhecido, né, e a gente tem uma hipótese sobre o valor verdadeiro dele. Então, por exemplo, a gente pode afirmar que ele é igual a θ0, tá? Então, eu posso estar querendo saber se esse parâmetro de interesse que até então é desconhecido, né, e vai continuar sendo desconhecido, né, a não ser que a gente observe a população como um todo, tá? Então, eu vou dizer que ele está assumindo, né, um valor θ0 aqui. E de forma bem genérica, é isso que nós vamos ter aqui, ó, né? Então, o meu H0, né, que é a minha hipótese nula, vai ser θ igual a θ0, né? Será que eu essa afirmação é correta? E a gente vai sempre confrontar com outras hipóteses, né? Óbvio, sempre 2 a 2. Sempre vou ter só uma hipótese alternativa. Eu estou colocando 3 aqui, mas na verdade eu só vou estar assumindo uma. Em que eu vou dizer o seguinte, olha, θ é igual a θ0 ou é diferente de θ0? No caso aqui, quando eu digo diferente, né, a gente diz que é um teste bilateral. Porque tanto esse θ0 pode ser maior que θ, quanto ele pode ser menor. Se eu quiser só olhar um dos ladinhos, né, basta eu fazer um teste que a gente diz que é unilateral. Aí eu posso ter um teste unilateral à esquerda, tá? E eu posso ter um teste unilateral à direita, né? Então, o exercício que vai direcionar isso para a gente, né? Se eu quero que seja diferente, se eu quero que seja maior, se eu quero que seja menor, tá? Então, em função do exercício ou do problema que você tem, é que você vai tomar essa decisão de qual utilizar a hipótese, qual a hipótese utilizar aqui, né, para resolver o seu problema. Mas sempre vai ser 2 a 2, tá? Então, como eu falei, né, essas construções aqui de hipóteses alternativas, elas sempre vão, né, vão depender das informações que o problema que você tem traz. Bom, em função, né, das hipóteses, né? Espero que seja ok. O que acontece é o seguinte: a gente nunca sabe a verdade, né? Então, a gente vai estar cometendo alguns erros, né? Ao não rejeitar H0 ou rejeitar a minha hipótese H0. Então, devemos sempre tomar H0 como aquela hipótese que, rejeitada, uma vez rejeitada, né? Ela vai conduzir um erro que a gente vai chamar erro de tipo 1, né? Que é o mais importante de se evitar, tá? Então, eu vou ter um erro do tipo 1 aqui, que vai ser o erro que a gente vai tentar controlar, né? Vai tentar especificar aqui. Eu falo tentar porque, né, a gente vai mexer com alguns valores para ele, tá? E em função disso, né, fazer uma avaliação para rejeitar ou não H0. Então, vamos ver aqui um exemplo do que seria essa ideia desse erro, né? Só para a gente poder exemplificar. Então, suponha que eu tenho um experimento para determinar se um produto A é ou não cancerígeno, né? Então, após realizado o teste, a gente vai poder concluir somente duas opções aqui. Ou o A é cancerígeno, ou ele não é cancerígeno, tá? Então, eu só tenho essas duas coisas aqui para poder optar. Em cada uma das conclusões, né, ela pode estar errada. Ou seja, eu posso optar por essa aqui, né, que ele é cancerígeno quando ele não é, e quando ele não é cancerígeno quando ele é, tá? Ou posso acertar, mas eu estou avaliando somente a questão dos erros, né? Então, os dois tipos de erros que eu vou concluir aqui é o seguinte. Então, eu posso concluir que o produto é cancerígeno quando ele não é, tá? Beleza, tranquilo, mas pelo menos assim, ele é cancerígeno e isso aí, mesmo que ele não seja, né, você não vai deixar a pessoa, né, fazer o consumo do produto, beleza. Mas esse daqui, olha, né, concluir que o produto não é cancerígeno quando ele é, né, então o pior erro aqui que a gente está tomando aqui seria nesse segundo aqui, tá? Então, o segundo erro aqui, ele é o pior, né? E esse aqui que deve ser o erro tipo 1, ou seja, rejeitar H0 quando ela é verdadeira, né? Rejeitar H0 para mim é ser cancerígeno, né? Então, se eu rejeito H0, né, eu digo que ele não é cancerígeno quando na verdade ele é, tá? Então, é justamente, né, essa ideia, esse ponto que a gente tem que pensar, né? Então, quem é o meu erro tipo 1? Né? É tentar pensar numa estrutura aqui de hipótese em que o meu erro tipo 1 seja o mais danoso,
né, seja o mais problemático de conseguir se trabalhar, ok? Bom, então, de maneira mais genérica, né, o que nós temos aqui, né, então eu tenho os erros que a gente vai poder cometer aqui com os testes de hipótese. Então, é rejeitar a hipótese nula H0, né, quando ela é verdadeira, né, e rejeitar a hipótese nula, né, não rejeitar a hipótese nula quando ela deve ser rejeitada, né, ou seja, quando ela é falsa. Tá? Então, eu tenho uma tabelinha aqui. Então, essa aqui são as nossas decisões e essa aqui são as verdades. Né? Então, H0 é verdade ou H0 é falso. A gente nunca vai saber quanto, a não ser que você observe a população como um todo. Tá? Mas, por exemplo, eu posso rejeitar H0 dado, olha só o condicional aqui, ó, né? Dado que é verdade. Então, estou rejeitando uma verdade. Aí eu estou cometendo um erro tipo 1. Se eu não rejeito H0, né, quando ele é verdadeiro, tá? Então aqui eu não estou errando nada, tá certo, né? Rejeita H0 quando H0 é falso, e aqui tá certo, né? E não rejeitar H0 quando o H0 é falso, né? Eu tô ficando com uma coisa que não é verdade, né? Então eu tenho um erro tipo 2 aqui. Tá? Então tem o erro 1, tem o erro 2, e são esses dois erros que a gente vai tentar, né, trabalhar especificamente, particularmente com o erro tipo 1, tá? Que é mais tranquilo, ok? Então a gente pode, de uma certa forma, dizer assim, poxa, mas como é que eu vou controlar isso, né? E é difícil, é fácil, como é que faz? Tudo isso em termos de probabilidade. Então, né, a gente vai ter aqui, pessoal, nosso valor alfa, né, que ele é comumente chamado de nível de significância. Então, o nível de significância ou a probabilidade do erro 1, do erro tipo 1, né, é essa daqui. Então, a probabilidade de rejeitar H0 quando é verdade, que é justamente esse cara bem aqui, né, é quem? É o erro 1, né? Esse cara bem aí é o meu erro 1. Então, eu estou só quantificando isso em termos de probabilidade. Eu posso calcular isso daqui, dependendo da situação, né? A pessoa pode pedir, olha, calcule a probabilidade do erro 1, né? Mas em geral, o que a gente vai fazer na parte de teste de hipótese? Você vai especificar esse valor, né? Então, baseado no valor de alfa, que vai ser especificado em torno de 1%, 5% e 10%, né? A gente pode querer saber, né, informações aqui, né, do nosso teste de hipótese para ver se eu fico, se eu não fico com a hipótese H0, tá? Então, essa é a ideia, né, vamos dizer assim, mais genérica que nós temos acerca do teste de hipótese, né? Especificar o valor alfa, né, em torno desses valores aqui, né? Óbvio que esses são os mais usuais, mas a gente pode pensar em qualquer outro, tá? Qualquer outra proporção. Observe, né? A probabilidade de rejeitar H0 quando é verdade, isso aqui é um erro, então eu espero que ele seja o menor possível, né? Quanto menor ele for, mais rigoroso você está sendo, quanto maior ele for, mais maleável, mais, né, flexível você tá sendo. Então você tem que saber, né, como trabalhar isso, como poder controlar isso daí, ok? Tá? A probabilidade do erro 2, a gente tem o beta aqui, né, que é a probabilidade de não rejeitar H0 quando H0 for falso, tá? E o poder do teste, né? O poder do teste é a probabilidade de você fazer o negócio certo. Então, rejeitar H0 quando H0 é falso, tá? Então, eu tenho essa probabilidade, ela é 1 menos a probabilidade do erro 2, tá? E a gente pode também calcular a probabilidade, né, do poder do teste, podemos fazer isso, né? Assim como também, né, fazer análise em termos de H0, ok? Então, só para a gente ter ficou tão pequeno isso daqui, mas na verdade, eu acho que não sei se você puder dar um zoom aí, acho que eu vou conseguir dar um zoom aqui. Bora ver, consegui dar um zoom aqui, acho que para a gente conseguir enxergar isso daqui melhor, tá? Então, só uma relação que a gente tem a respeito, né, dos testes, no caso bilateral, unilateral à esquerda e unilateral à direita, né, com o nível de significância alfa. Né? Então, aquela probabilidade ela vai ser especificada. Né? Então, se eu tenho um teste bilateral, eu tenho que dividir lá por 2 aqui. Tá? Porque eu tenho a probabilidade da minha região, que é essa que a gente vai mais na frente vai ver, que é a nossa região crítica, né? Então eu tenho um teste bilateral, eu tenho duas regiões críticas. Quando é um teste unilateral, tanto à direita quanto à esquerda, né? Eu vou ter somente uma região crítica, né? Então
aqui eu sou o alfa, ele está inteiro, né? Eu não o divido, não fatio essa probabilidade dos dois lados, tá? Então, isso vai depender muito a respeito, né, do que a gente, de como a gente vai organizar o teste, né, a respeito das hipóteses, tá? Mas é muito dessa forma que as coisas vão funcionar. Então, em cada um aqui, né, eu coloquei, né, eu tenho um teste bilateral, então o H0 é igual a μ0, né, e μ é diferente de μ0. Tá μ aqui representando a média, porque isso aqui é uma representação de um teste de hipótese com distribuição na população gaussiana, tá? Então eu coloquei em termos da média aqui, e média amostral aqui no eixo X, né? Justamente porque é mais fácil falar da média, mas a gente poderia pensar por qualquer outro tipo de teste, né? Não necessariamente vindo de uma distribuição normal, ok? Bom, então quais são as nossas propostas aqui, né? E construção de teste de hipótese. Primeira, né? A gente deve estabelecer quais são as nossas hipóteses, definir a partir do exercício qual é a hipótese nula e qual é a hipótese alternativa, tá? É importante fazer isso. É o primeiro passo a ser feito, tá? Segundo, né? Definir qual é a região de aceitação, né? Ou região crítica baseado na hipótese nula, tá? Então, eu vou ver qual que é a minha, né, forma da região de aceitação aqui. E isso basicamente vai ser baseado através da estatística de teste, né? Eu vou estar especificando qual que é a estatística, qual que é a distribuição da nossa estatística de teste para poder avaliar isso daí, tá? O 3 aqui, identificar a distribuição do estimador, obter sua estimativa, né? O 4, fixar, obter região crítica, calcular o p-valor, né? Ou calcular o p-valor nesse caso. O 5, concluir com base na estimativa ou na região crítica, né? Com base na estimativa na região crítica ou no p-valor. Tá? Esse p-valor a gente vai ver mais para frente, né? Que é a probabilidade de significância, né? Não é o nível de significância, né? A probabilidade de significância ele nos dá, né, uma probabilidade de o quão a favor de H0 a gente pode estar, né? Ou seja, se essa probabilidade ela for menor que o nível de significância, eu rejeito H0, né? Se ela for maior que o nível de significância, eu não rejeito H0. Se ela for menor que o nível de significância, eu rejeito H0. No entanto, né, a gente tem a ideia de significância, né, probabilidade da significância. Quanto menor for essa probabilidade, né, menos, né, a favor de H0 eu vou estar, né? Quanto maior for essa probabilidade, quanto mais próximo de 1, né, então mais a favor de H0 eu vou estar. Então, quanto mais próximo de 0, menos a favor de H0 eu vou estar. Quanto mais próximo de 1, né, mais a favor de H0 eu vou estar. Ok? Bom, pessoal, esse é o início, né, da parte de teste de hipótese. A partir de agora, nós vamos ver um conjunto de aulas separados, né, a respeito de alguns testes, ok? Né? Espero que vocês tenham gostado. Assistam as próximas aulas, tá? E qualquer dúvida, isso é o nosso contato. Se cuidem. Até mais.